Uma bomba mal dimensionada não quebra no primeiro dia. Ela trabalha errado por anos, consumindo mais energia do que deveria, desgastando peças antes do tempo, entregando menos do que promete. E a conta dessa escolha, na maioria das usinas, nunca chega a ser parada. Ela se esconde dentro da fatura de energia, intervenções constantes e até mesmo quebras. Toda usina sabe quanto paga de energia elétrica. Poucas sabem o quanto dessa conta vem de bombas operando fora do ponto ideal de eficiência. A curva de eficiência hidráulica de uma bomba centrífuga não é um detalhe de catálogo. É a diferença entre a operação que consome o necessário e uma que paga mês após mês por um erro de dimensionamento que ninguém revisitou. Hoje eu recebo aqui no Radar Strix o engenheiro responsável técnico da Multistil, Eliseu, e a gente vai conversar sobre uma decisão que nem sempre as usinas estão fazendo e acabam operacionalizando bombas de forma ineficiente. Bem-vindo, Eliseu, ao Radar Strix. Valeu, obrigado. Para a gente começar o nosso bate-papo, né? Uma bomba mal dimensionada, raramente ela quebra de forma aparente. Mas a gente entende que a gente não operar nesse ponto de eficiência ideal, a gente tem um impacto financeiro grande, né? Qual que é o problema das usinas em não fazer essa conta na hora de definir de fato quanto que ela está perdendo financeiramente? Primeiramente, muito obrigado pela presença, tá? Falando sobre dimensionamento de bombas, o problema, ele não vai ser localizado, ele não vai ser instantâneo, tá? Porque quando você deixa uma bomba mal dimensionada operando, ela não vai performar a longo prazo. Isso a gente está falando que esse problema ele se arrasta por anos e anos e anos. Dentre esses problemas, a gente tem alto consumo energético, a gente tem um desprendimento de manutenção muito grande e é lógico que nenhuma usina quer a falta da disponibilidade do equipamento, tá? Quando a gente começa a falar desse tipo de solicitação, desse tipo de aplicação de bombas, a gente sempre vem na mente eficiência energética. Eu costumo falar que a gente precisa parar de pensar somente em eficiência energética e começar a falar de eficiência global. Eu, Eliseu, eu sou muito fã da eficiência global. O que é a eficiência global? É o tripé entre eficiência energética, disponibilidade de equipamento e a manutenção desse equipamento. Para que a gente consiga ter uma eficiência global elevada, é obrigatório fazer o bom dimensionamento da bomba, levando em consideração aspectos como performance, vazão, pressão, perfeito, condição operacional, onde essa bomba está instalada, qual é a condição de sucção dela, se é afogada, se não é, se é sucção negativa, se não é, temperatura e fluido. Selecionar bomba é uma ciência e depende de cálculos. Não é somente você escolher um produto de catálogo. Para isso, eu teria as bombas da linha House que a gente utiliza no sítio, no final de semana. Agora, quando eu falo de um processo industrial, eu preciso ter confiabilidade que ele não pode parar no meio da safra, eu preciso fazer um bom dimensionamento dessas bombas. Perfeito, Eliseu. O problema raramente está na qualidade do equipamento. Está na decisão de especificação feita, muitas vezes com dados genéricos de catálogo, sem considerar a curva real de aplicação. É exatamente isso que um teste de performance como esse aqui na fábrica, existe para verificar antes que o equipamento chegue à usina. Bom, Eliseu, hoje a Multistil desenvolve as bombas para diferentes setores do setor sucroenergético, né? Diferente se é para um bombeamento de água residuária, se é de fato para uma linha industrial muito específica. E eu queria entender, né, como que a Multistil garante que essa bomba corresponde de fato a esse ponto de eficiência perfeito, vamos colocar assim, daquela aplicação, né, e não de uma estimativa genérica. Cara, inicialmente tudo começa no correto dimensionamento da bomba. Então nós vamos levar em consideração aspectos como fluido, temperatura, viscosidade, aplicação. Feito isso, determinamos o modelo de bomba que melhor se aplica àquilo, tá? E dimensionamos a bomba propriamente dita, potência, motor, tudo dentro dos conformes. Porém, os projetos de bombas Multistil, eles são aferidos com uma certa frequência. E hoje, dentro da nossa bancada de testes, tá? Nós conseguimos ali três probabilidades de uma bomba nossa passar pela bancada de teste. Uhum. O primeiro e mais comum é desenvolvimento. Então, 100% das bombas que nós desenvolvemos, teoricamente, no computador, ela passa pelo nosso banco de provas para poder fazer a aferição e conflitar dados reais com teóricos, tá? Uhum.
Uma segunda vez que essa bomba pode passar pela minha bancada é quando é um produto que faz algum tempo já que eu não coloco esse produto no mercado. Então, obrigatoriamente, ele passa pela minha bancada para fazer uma aferição, para saber se o que está na curva teórica é realmente o que vai ser entregue para o meu cliente, tá? E numa terceira vez aí, se for por uma exigência do meu cliente. O meu cliente ele pode exigir que a bomba passe pela minha bancada de testes, tá? Isso é um produto nosso. Obviamente, isso tem um custo adicional no fornecimento do equipamento, mas nada absurdo, mas que garante com um laudo técnico e emissão de ART, com a assinatura de um engenheiro responsável, garantindo que a performance da bomba que ele comprou é a performance que vai ser entregue para ele. Legal, e muito interessante isso que você traz, né? Porque de fato a bomba ela acaba sendo personalizada para cada cliente de acordo com o projeto, né? O que vocês identificarem aí de necessidade e obviamente, se necessário, passa por todos os testes. Isso é um ponto extremamente importante porque nenhuma bomba é igual a outra. Cada bomba é aplicada de acordo com aquela aplicação. Então eu não posso simplesmente tirar uma bomba de um ponto A, botar num ponto B, sem fazer um estudo e achar que ela vai funcionar igual. Porque ela foi calibrada antes justamente para aquela aplicação. A diversidade de processos numa usina sucroenergética, da captação de água ao bombeamento de fluidos mais exigentes do processo industrial, significa que não existe uma bomba universal. Existe a bomba certa para cada ponto. E essa lógica de especialização por aplicação é o que define como a Multisteel estrutura seu portfólio. A Multisteel ela trabalha com linhas distintas aí de produtos, né? RF, RCA e RV. Cada uma, claro, tem seu desafio operacional, diferente de cada usina, né? Pode explicar rapidamente para a gente o que diferencia essas linhas e em que cenário cada uma faz sentido para a operação aí do gestor industrial? Claro, com certeza. Hoje a Multisteel ela conta com mais de 20 modelos diferentes dentro da nossa gama de entrega de bombas, tá? Cada uma com a sua especificação para a aplicação correta. Por exemplo, a nossa bomba normatizada, que é a bomba de rotor fechado, é uma bomba robusta, ela entrega um custo-benefício muito bom para fluidos limpos, tá? Falando de bombas bipartidas, quando eu tenho bombas de alta vazão, é uma bomba bipartida axial, onde eu tenho altas vazões, alta confiabilidade, num equipamento um pouco mais caro, mas que se você tiver uma aplicação que demanda mais segurança operacional, a gente acaba aplicando ela. Bombas como a linha RSA, de rotor semiaberto, são bombas utilizadas para fluidos com poucos sólidos em suspensão ou com uma densidade um pouco diferente da densidade de água, até bombas no seu extremo, como a bomba Vortex, que é uma bomba com ampla passagem de sólidos para fluidos extremamente ruins de bombear, com ar difundido, alta abrasão, alto índice de probabilidade de cavitação. Utilizamos as bombas de rotor Vortex, são bombas de rotor 100% aberto. Então, assim, para cada aplicação, nós temos uma solução. Legal, muito bom. E aí, Eliseu, indo para a nossa próxima pergunta, né, no Radar Strix, além do consumo de energia, existe um outro custo, né, que é aquela manutenção, a substituição prematura de componentes em bombas, justamente por ela operar fora do ponto ideal, né? Como esse dimensionamento correto impacta a durabilidade do equipamento e o que isso representa em termos de OPEX ao longo dos anos? Perfeito, excelente pergunta, cara. O que a gente costuma enxergar muito dentro do mercado como um todo? A usina, ela não pode enxergar o equipamento, a bomba, como um equipamento de compra única. Eu tenho que enxergar aquilo como um ativo realmente da minha usina, tá? Porque assim, ó, vou falar para você, em termos gerais, uma bomba que roda 3.500 RPM, ela vai entregar o mesmo ponto de uma bomba que roda 1.750 RPM. Só que a vida útil a longo prazo da bomba que roda 1.750 RPM é muito maior. O desgaste dela é muito menor. Isso eu não estou falando nem sobre aplicações mal dimensionadas. Uma aplicação bem dimensionada mesmo, tá? Porém, quando a gente vai além disso e eu começo a falar sobre aplicações mal dimensionadas, eu tenho um problema que se arrasta a longo prazo como vibração excessiva, cavitação e aquecimento. Quando eu tenho um ponto, uma bomba mal dimensionada, por exemplo, eu tenho uma bomba sobredimensionada. Essa bomba sobredimensionada, que eu vou fazer a restrição mecânica dela, o famoso segurar no registro, eu estou jogando muita potência fora.
Por exemplo, uma bomba com motor de 200 cavalos, eu estou estrangulando ela para trabalhar com 150 cavalos. Eu estou jogando 50 cavalos fora. Uma bomba que, se ela tivesse bem dimensionada. Um outro ponto crítico, se eu restringir essa bomba demais, eu começo a ter recirculação térmica. Recirculação térmica na minha bomba, ela vai agravar uma cavitação que poderia não existir. E essa cavitação a longo prazo, ela vai deteriorar rotor, ela vai deteriorar anel de desgaste, rolamento. Isso, ao longo das safras, eu vou ter uma manutenção corriqueira nessa bomba que não era para existir. Por exemplo, um superaquecimento nos rolamentos. Uma bomba mal alinhada, ela vai ter um ganho de aquecimento muito grande nos rolamentos. Isso vai fazer a deteriorização rápida do óleo e, a longo prazo, eu vou ter uma manutenção frequente nessa bomba. Então eu vou ter desgaste de mancal, desgaste de rolamentos, deteriorização do meu óleo. A longo prazo isso se torna inviável. Uma economia que eu tive para pagar o equipamento, para aquisição desse equipamento, a longo prazo eu consigo comprar 3, 4 equipamentos desses só gastando em manutenção. E isso é legal, porque além de toda a parte operacional que a gente já veio falando antes, né, de como que é importante essa operação estar de fato bem alinhada, tem todo esse gasto de manutenção que a gente muitas vezes nem faz conta, né? Tá só achando que é só a manutenção tem todo ano, vamos gastar e pronto, acabou. Exatamente. E é um custo relativamente alto, cara. Claro. Porque assim, eu tô falando de equipamentos que a manutenção chega a custar 30%, 40% do equipamento novo, quando você não faz a devida aplicação para ele. Legal, Eliseu. E aí, né, para a gente fechar o nosso Radar Strix e a nossa conversa, se um gestor industrial hoje ele está avaliando essa compra, né, ou substituição de uma bomba na usina, qual que é a pergunta que ele deveria fazer para o fornecedor, que geralmente é aquela pergunta que ele não faz? Simples. O equipamento que eu estou utilizando é o indicado para minha aplicação? Essa é a pergunta. Por quê? A gente precisa perder esse costume de que, tá funcionando, tá bom. Não, eu preciso mudar o meu pensamento e começar a tentar entender. A bomba que está funcionando hoje, ela pode ser melhor? Ela pode funcionar de uma forma melhor? Porque às vezes a gente se acostuma com o ruim. E às vezes o ruim se torna um padrão. Sim. Tem muitos clientes nossos que a gente chega para fazer uma conversa e ele pergunta: Eliseu, qual que é a frequência de manutenção dessa bomba? Eu falo para ele, a cada 2 ou 3 safras. O cara fala assim, não, é absurdo isso. Porque hoje, toda entre safra, eu preciso fazer a intervenção nesse equipamento. Cara, a gente não pode se acostumar com isso. Sim. Maravilha, Eliseu. E aí, Eliseu, para a gente também trazer algum ponto assim, né? Queria que você trouxesse algumas aplicações específicas que a gente pode estar conversando um pouco mais, justamente aplicado em usina. Perfeito. O seguinte, hoje dentro da usina são N aplicações. A gente vai buscar alguma delas para a gente poder falar um pouquinho a mais. Mas para isso eu vou trazer o nosso especialista de usina, que é o Carlos. Legal. E ele vai falar um pouquinho com você sobre essas aplicações. Qual delas que seriam? Hoje vamos falar sobre recirculação de dorna e os cozedores. Maravilha. Obrigado, Perfeito? Eliseu, pela participação no Radar Imagina. Strix. Agradeço a sua presença. Muito obrigado. Abraço. E para complementar o nosso bate-papo aqui com a Multistil e até a conversa, né, que eu tive com o Eliseu, vou receber aqui Carlos, gerente de vendas da Multistil e há 45 anos atuando dentro do processo, né, de bombeamento e também ajudando os gerentes industriais a terem essa seleção de forma assertiva. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado. A gente entende que dentro do setor superenergético existem diferentes pontos muito específicos, que é fermentação, cozimento, liquefação e o próprio resfriamento, que exige uma diferente particularidade, né, de bombeamento para cada uma dessas etapas. E aí eu queria entender com você, né, o que o gestor precisa entender sobre a seleção de bombas nessas etapas, para ele não ter um investimento que ele achou que ia ser econômico naquele momento, mas ele acabou se tornando caro ao longo da safra. Todo o dimensionamento de bombas, independente do ponto de aplicação dentro de uma usina, você tem que trabalhar com uma curva de sistema muito bem trabalhada, porque não é só olhando a parte do rendimento da bomba, porque ela tem uma área de atuação. Quando você trabalha, por exemplo, com a bomba de Dorna, onde você pode ter 2, 4, 6 pontos de trabalho diferentes, ela não pode fugir dentro dessa parte da curva. Por quê? Senão você pode quebrar ela, uma vida útil bem menor do que você imaginava. Então, é um estudo bem complexo. E na parte da horna de fermentação também, hoje nós trabalhamos com um projeto que nós fizemos junto com
Fermentec, a FZA, que é a bomba de saída lateral inferior, para não ficar nenhum ponto sujeito à infecção após a limpeza com o CIP. Outro ponto também é na parte de torre de resfriamento. É um ponto que, se você não trabalhar muito bem no projeto, você começa perdendo a eficiência das bombas. Você gastou e numa bomba não vai atender aquilo que você precisa. Tem que ser um estudo muito bem feito. Na parte também de cozimento e de liquefação, nós estamos trabalhando muito hoje com uma linha nossa de tipo Vortex, que é uma bomba. O bombeamento é feito por vórtice e não pela palheta do rotor. Então, esse movimento lá ajuda muito que o líquido fique mais homogêneo para você ter um resultado melhor final. Ela automaticamente ajuda o mexedor interno para ajudar nessa mistura. Maravilha. O que ficou claro nessa conversa é que escolher uma bomba não é uma decisão de catálogo, é uma decisão de engenharia que vai impactar a conta de energia, a manutenção e a confiabilidade de operação por anos. A pergunta que cada gestor precisa fazer é simples: minhas bombas estão operando no ponto certo ou só estão funcionando? Traduzimos toda essa lógica de eficiência hidráulica, CAPEX e OPEX da Multisteel em um documento executivo com os critérios técnicos que todo gestor deveria exigir antes de especificar ou substituir uma bomba. Acesse o link na descrição e baixe o documento executivo Multisteel. Inscreva-se no canal da Strix e integre esse ecossistema de inteligência industrial.